Uma feliz noite para todos, que a paz do Mestre esteja com todos nós. Ao nosso Pai Maior sempre, toda a honra e toda a glória em primeiro lugar, e a cada um de vocês que ajudaram na construção dessa casa e que ajudam na manutenção física e espiritual dela, para que aqui tenhamos, sempre, cada dia mais, cada semana mais, reuniões como essa, de estudos, de reflexões, de consolações, de exortações, para que sigamos cada vez mais fiéis no roteiro que o Mestre nos propõe, nos oferece. A página de abertura já foi especialíssima para o tema desta noite. Impressionante a capacidade do nosso querido benfeitor Emmanuel para descrever o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e no caso aqui, citando outra passagem do Evangelho, no caso de João, ele trouxe para a gente reflexões muito oportunas sobre a aflição, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas será que toda a aflição é justa? Toda a aflição será realmente consolada? E Emmanuel trouxe para a gente uma explicação de que há aflições e aflições. Há aflições perturbadoras e justas, mas há aquelas aflições justas também. E ele ainda fez uma diferenciação interessante sobre dor e sofrimento. Será que toda dor é uma dor que tem uma função de crescimento, de evolução em nossas vidas, que estava programada do nosso roteiro evolutivo para que caminhássemos rumo à perfeição? Não, Tem aquelas dores que a gente coloca no nosso caminho que não são necessárias para o nosso processo evolutivo. E há aquele sofrimento que se alonga. Nada disso que estamos conversando é fácil, não é verdade? É desafiador a nossa alma, mas há dores e dores, aflições e aflições. Nós falaremos um pouquinho sobre isso, porque é a segunda bem-aventurança. O Sermão do Monte é muito extenso. Ele vai do início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o último versículo, que é o versículo 49. E as bem-aventuranças vão do início do capítulo 5 até o versículo 12, versículos 1 a 12. E dizem os espíritos, sobretudo Humberto de Campos, assim como também os estudiosos do Novo Testamento, de várias vertentes religiosas, de que esse Sermão do Monte, que é uma plataforma de ação que Jesus exortou a cada um de nós, que é o programa político de governança da terra do nosso querido Mestre Jesus, foi declamado em várias tardes. Não foi um dia diante de um grupo, mas várias tardes para vários grupos. E, sobretudo, o apóstolo Mateus, no caso Levi, ele que anotava aquilo que Jesus dizia, ele fez uma síntese de tudo que ele ouviu ao longo da participação dele nesse sermão, que acontecia, como diz Humberto de Campos, no final de tarde, em um monte, uma elevação lá na Galileia. Então ele anotou e trouxe para a gente uma síntese das várias exortações e consolações que Jesus fez naquelas tardes sublimes. Então aqui é um roteiro, é uma bússola, é um programa de ação que o Mestre Jesus, governador da terra, trouxe para a gente. E obviamente que não temos a capacidade de compreender a fundo esses ensinamentos tão sublimes de Jesus. Mas vamos aqui trazer algumas pinceladas, e claro que estou no ombro de gigantes, como Emmanuel, Humberto de Campos, Chico Xavier, Allan Kardec, para que a gente faça reflexões sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças têm sido traduzidas, por exemplo, como vem do termo grego makarioi, abençoado ou feliz. Felizes aqueles, abençoados aqueles, porque verão
a Deus? Porque estarão no reino de Deus? Tem as suas consequências. Um outro tipo de tradução que eu acho mais interessante vem do hebraico, do termo ashrei, que significa avante. Ou seja, nós temos a ideia de felizes os pobres de espírito, por exemplo, ou a ideia de avante os pobres em espírito. Em hebraico, com o termo ashrei, é avante, é em marcha, é algo a ser conquistado, adquirido, assimilado. É uma virtude a ser adquirida, assimilada por nosso espírito. Já a tradução dos bem-aventurados no sentido de felizes, que é muito interessante também, muito válida, traz uma ideia de que felizes aqueles que adquiriram essa virtude, aqueles que descobriram que é preciso adquirir essa virtude, já estão no reino de Deus, porque sabem aonde precisam chegar. Então há dois tipos de traduções utilizadas, eu prefiro mais essa, avante, em marcha. Sobretudo o querido escritor espírita tem um livro chamado Sermão do Monte, o Severino Celestino. Ele faz a explicação no livro chamado Sermão do Monte dessa tradução e do contexto também que ocorreram as bem-aventuranças. Mas vamos lá, devagarzinho. Sempre nos meus estudos evangélicos eu gosto de começar com essa frase da benfeitora Alcíone no livro Renúncia. Uma frase que nos estabelece também, o roteiro de caminhada ascensional para alcançarmos a nossa perfeição, edificarmos o reino de Deus em nós. Então precisamos conhecer a mensagem do Cristo, precisamos meditar na mensagem do Cristo, é o que estamos fazendo aqui hoje, para senti-la e, sobretudo, vivê-la, vivenciá-la no núcleo familiar, como nos alertou bem o nosso querido amigo Márcio, na sociedade, no nosso trabalho, onde pudermos nos expressarmos, onde Deus nos colocar, que possamos vivenciar a mensagem do Cristo. E aqui é estabelecido um roteiro de conhecer, meditar, sentir e viver. E também, nos estudos evangélicos, eu gosto de ressaltar esse método de estudo do miudinho, um método de estudo já muito conhecido por nós espíritas, estabelecido lá pelo Honório de Abreu, em Minas Gerais, no grupo de estudos Emmanuel, o Haroldo Dutra, querido expositor, muito conhecido por nós, divulga muito os seus estudos evangélicos e faz sempre a ressalva, o agradecimento aos estudos aprendidos com Honório Abreu. E hoje em dia nós temos os NETs, os Núcleos de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que usam essa metodologia do miudinho. E o miudinho faz o quê? Pergunta ao texto quem, onde, como, quando. Pergunta ao texto quem são aqueles personagens. Então a gente vai buscar na história quem são aqueles personagens, fariseus, saduceus, escribas. No caso aqui a gente vai ver Jesus vendo as turbas, ou seja, há uma multidão, há uma turba acompanhando aquele sermão. Qual era o contexto daquela turba? Quem é aquela turba? Então a gente pergunta ao texto, vai pesquisar, para a gente se aprofundar e conhecer de maneira mais esclarecida a mensagem que Jesus está trazendo para a gente. Então a gente pergunta onde, que também quer dizer não só um local físico, material, um monte, por exemplo, mas também uma postura interna, uma necessidade interna de subida, de elevação, de evolução, posturas, inclinações da nossa alma, não só lugares físicos. E a gente pergunta quando, de que maneira, como, sentado, de pé, de tarde, de noite, de dia. Tudo isso tem um sentido filosófico que os espíritos interpretam para a gente. Então, fazer essas perguntas ao texto é interessante, esse método do miudinho nos ajuda bastante. Mas, sem mais delongas, vamos começar as nossas reflexões. Então, começando com o versículo 1, que diz assim: vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aí virá a declamação
das bem-aventuranças. Eu grifei aqui a palavra vendo as turbas, uma palavra que às vezes passa, né, despercebida aqui no texto, mas ela tem uma relevância em razão da capacidade de Jesus de observar em profundidade cada filho adotivo seu aqui da terra. Porque muitas vezes a gente olha para um, olha para outro, em condições variadas que esteja, faz um atendimento fraterno, recebe na casa espírita, recebe um filho em nosso lar para estatuir os roteiros evolutivos dele nessa encarnação, mas às vezes a gente não vê com cautela, não vê com respeito, não vê em profundidade. E aqui Jesus, ele vendo as turbas, a multidão de aflitos, a multidão de pessoas sofridas, em condições lastimáveis daquela época, e Jesus, com uma atenção especial, vê as turbas, observa, escuta, ouve, enxerga aqueles, dando uma atenção especial a nível profundo espiritual e físico também, e atende a eles oferecendo o pão da alma, o pão da vida, a água que sacia. Então ele declama aquelas bem-aventuranças vendo a necessidade daquele grupo que lá estava e de todo o grupo que compõe a família terrena. Então ali há uma visão no aspecto individual dos seres que estavam lá, e há um aspecto coletivo de todos os seres que compõem aqui a casa planetária. E depois Jesus assenta-se para exortar, consolar com as bem-aventuranças, com todo o Sermão do Monte. Era uma maneira diferenciada de ensinar. Geralmente, os grandes sábios daquela região ensinavam nos púlpitos, de pé, numa elevação acima dos outros, como se falassem como quem dominasse todos os assuntos de maneira hierárquica, de cima para baixo, não dialogando de maneira horizontal com os seus pares. E Jesus faz diferente. Ele assenta-se, se mantém numa postura de diálogo, de amizade com os seus, rompendo com aquelas ideias de superioridade, e fala das bem-aventuranças do reino. Já é uma postura de humildade que compõe praticamente todo o Evangelho, toda a doutrina espírita, a virtude da humildade, que vai ser a primeira das bem-aventuranças, como a gente vai ver. Bem-aventurados pobres em espírito, na verdade significa bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Então vamos começar relembrando para vocês. Eu não trouxe hoje meu passador, meu laser, eu esqueci, estou vindo de viagem e esqueci, mas só para a gente relembrar, vamos devagarzinho, tá? Sem pressa. Então vamos lá. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Perceba, uma virtude e uma consequência. Uma virtude e uma consequência. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Essas são as bem-aventuranças do reino. E Jesus vai seguir daí fazendo outras exortações, oferecendo outros ensinamentos, e vai terminar lá no versículo 48 ou 49, dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Termina com este chamamento à perfeição, que é o término do nosso processo evolutivo. Contextualizando, quem eram as turbas? Aquela multidão que estava lá assistindo a Jesus. Então o livro Boa Nova, que é aquele livro que eu sempre faço um combinado com
Os meus amigos e amigas, quem está acostumado a ver minhas palestras, sempre quando eu cito Boa Nova, eu falo a mesma coisa. Preciso que a gente faça um acordo, um combinado, um contrato. A gente precisa ler o livro Boa Nova antes de desencarnar. Tá? Quem sabe aqui quando vai desencarnar? Ninguém. Então, pode começar a partir de hoje quem ainda não leu. Gente, esse livro é essencial. É um livro para ter de cabeceira. Aqui é o pano de fundo, making off do Novo Testamento. Humberto de Campos resgata nos arquivos do plano espiritual os bastidores do Novo Testamento. Então, sempre que fizermos os estudos do Novo Testamento, precisamos recorrer à psicografia, à mediunidade abençoada de Chico Xavier, para que a gente entenda o contexto, né? Os direcionamentos daquela mensagem. Então, tem um capítulo específico, o Sermão do Monte. Olha que beleza. E aqui Jesus vai dizer para a gente, Humberto de Campos vai dizer para a gente, quem eram aquelas pessoas, aquelas turbas que Jesus viu, vendo as turbas, assentou-se e olha só, eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Uma parte do texto para demonstrar que eram pessoas em estado de sofrimento, um estado lastimável de escravidão, sofrendo jugo romano, pessoas que estavam perdendo parentes, filhos, filhas, marido, esposa, perdendo as suas terras, não podendo mais plantar, não podendo mais criar os seus animais, cultivar, perdendo as suas profissões, perdendo seus parentes. Muitas vezes as filhas mulheres eram escravizadas pelos romanos para pagar as dívidas impagáveis, imprescritíveis daquela época. Então, um sofrimento de fome, um sofrimento de sede, um sofrimento de doenças, a lepra, por exemplo, que humilhava as pessoas, colocava-as numa condição de exclusão da sociedade, perdia os seus direitos de propriedade, direitos políticos, os direitos de comungar com Deus, por aquelas pessoas que, em dado momento, apresentavam a doença de pele e outros tipos de problemas. Então, eram pessoas muito, muito sofridas. E aquela época não tinha assistência social como temos hoje. Não tinham, infelizmente, ainda pessoas atentas ao próximo. E Jesus vê as turbas, ele observa o sofrimento das turbas, não só a nível espiritual, como a nível também social. E, portanto, estão aqui, mais ou menos, o núcleo, a essência das dores e dos sofrimentos daquelas pessoas. Então, o contexto das bem-aventuranças leva em consideração também, né, o sofrimento dessas pessoas que estavam lá. E, portanto, vamos seguindo, que além de envolver o contexto individual, diz Humberto de Campos que o mestre se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Então não é só um sofrimento localizado, que é comum a nós, passa-se o tempo, a sociedade progride, melhora, mas as dores ainda permanecem em vários níveis, se modificam, se reinventam, e muitos padrões ainda são repetidos pelas criaturas, né, que encarnam, desencarnam e convivem aqui na Terra. Então se dirige também a todos os sofredores aqui na Terra. E há alguém aqui na Terra que não esteja passando por algum nível de sofrimento, necessidades evolutivas? Então se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo. Porque naquela época, assim como hoje também, se entendia que o vencedor, que o sábio, que aquele abençoado por Deus, era o rico, era aquele que nascia em dado contexto social, em dado contexto político, era romano, então ele era bem-aventurado, né? Ele era legítimo da casa de Davi, então era um bem-aventurado. Então tinham essas questões de heranças, essas questões de hereditariedade, que conferiam àquele ser que não nascia, por exemplo, nenhum tipo de deficiência física. Então ele era o grande vencedor. Aquele ali era aquele que foi abençoado por Deus. E Jesus inverte essa lógica e vai dizer a esses sofridos que eles também são filhos de Deus,
podem comungar com Deus e receberão a justiça, a misericórdia, a consolação e tudo mais, que será conferida a todos os filhos do nosso Pai. Então vamos lá, gente. Vamos subir essa escadaria das bem-aventuranças. Há estudiosos, espíritas e não espíritas, que têm trazido uma ideia bem interessante das bem-aventuranças. Eles estão dizendo que há uma gradação das bem-aventuranças. Há uma escala progressiva de aquisição dessas virtudes e suas consequências. Então, como as palavras de Jesus são palavras de vida eterna e de sabedoria, não nos parece ser interessante pensar que essas palavras foram jogadas assim ao vento. Elas não têm uma coligação entre elas, não há uma cadência, não há uma gradação ali entre elas. Então, esses estudiosos trouxeram a ideia de que, por que a primeira virtude é da humildade? Porque ela é a primeira necessária, a mãe de todas as outras. Ela que abre espaço para que as outras venham. Então eu li para vocês lá atrás as bem-aventuranças, e Jesus começa com a primeira: bem-aventurados pobres em espírito, que significa bem-aventurados humildes. Então ela está na base dessa estrutura, dessa plataforma, e há uma gradação. É preciso ser humilde para adquirir novos saberes, novos conhecimentos. É preciso que a gente reconheça o nosso nível evolutivo nesse instante, sem nos subestimar ou sem nos sobrepor, subelevar a alguém. Reconhecer quem somos, o estado que estamos e buscar chegar no outro patamar. É preciso humildade para isso. Reconhecer a nossa condição espiritual e reconhecer o valor que os outros têm para nos ensinar alguma coisa, assim como nós temos sempre alguma coisa a ensinar também a alguém. Então a humildade, ela abre as comportas para que a gente possa adquirir aquelas outras virtudes, aquelas outras bem-aventuranças que edificarão o reino de Deus em nós. Então por isso que Jesus começa com a humildade, com o humus, com a terra que nos iguala, nos horizontaliza a todos, nos tirando uma condição de superioridade, que nos marca muito, né? A trajetória evolutiva. Então, bem-aventurados os humildes, e bem-aventurados também os aflitos. E a página já falou para a gente, que não é qualquer aflição. Há aflições perturbadoras criadas por nós, sem necessidade real evolutiva. Então, a bem-aventurança da aflição é a bem-aventurança da resignação. É a bem-aventurança de reconhecer o valor das aflições justas que estão no nosso roteiro. E para isso eu preciso ser humilde. Ser humildade de reconhecer a necessidade das aflições, das dores reais. Reconhecer que eu preciso sempre engrandecer-me, enriquecer-me de valores espirituais. Eu valorizo as aflições justas que são colocadas no nosso caminho para a nossa evolução. Se eu não tivesse a humildade para reconhecer isso, eu julgaria a Deus, eu julgaria o próximo, eu maldiria a vida, maldiria a todos, me vitimizaria, me colocaria numa condição, né, de julgamento ao próprio Criador, ou não ter olhado com mais atenção no nosso caso. Como assim eu estou sofrendo? Por que não o outro, né? Muitas vezes quando a gente fala isso, a gente acaba jogando para o outro, né? Porque eu, Pai. Então a gente precisa ter humildade para que tenha o reconhecimento das justas aflições da nossa vida. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E nessa gradação vem a bem-aventurança, eu já fui galo, gente, tá? Vem a bem-aventurança dos mansos. Olha só, o que será essa bem-aventurança dos mansos? Depois eu vou comentar com vocês uma por uma, só estou dando aqui uma pincelada, tá? Mas é preciso ser humilde para que reconheçamos as justas aflições e para que reajamos de maneira mansa a essas aflições. Eu posso reagir com violência a essas aflições, a essas necessidades evolutivas. Eu posso reagir com julgamentos, com condenações. Mas, se eu for humilde e reconhecer o valor dessas aflições, eu me torno manso. Não vou maldizer a ninguém, não vou maldizer a Deus. Eu vou reconhecer o valor dessas aflições. Não vou reagir de maneira desmedida a essas aflições, porque eu sou humilde.
né? Porque sei o valor das aflições na nossa vida, dos desafios evolutivos que competem a cada um de nós. Então me apaziguo, eu me assereno, porque sei que aquela dificuldade tem o seu valor, é uma mestra educadora. Por isso que São Francisco chamava a dor de irmã dor, que sabia do valor que ela tem para as nossas vidas. E sempre que a gente pensar nas nossas dores, é importante que a gente lembre, né, do que o Mestre passou. Então, há uma gradação. E também os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se eu não tiver humildade, se eu não tiver a resignação, se eu não tiver a mansuetude e a amabilidade, como que eu serei um justo? Como que eu aplicarei a justiça? Eu serei o quê? Um justiceiro. Eu serei alguém que condenará as outras pessoas. Eu terei fome e sede de justiça e de condenações, de exclusões, de arbitrariedade, não da verdadeira justiça no sentido de justeza, de retidão. Então eu preciso ser humilde para reconhecer e aplicar a justiça. Eu preciso ser resignado, eu preciso ser manso, não usar dos expedientes da violência para aplicar a verdadeira justiça, a verdadeira retidão, a verdadeira honestidade. Então, para ser misericordioso, que é a sexta bem-aventurança, a quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta bem-aventurança da misericórdia, ser misericordioso, eu preciso também ser justo, eu preciso ser manso, ser resignado, ser humilde. Sem a aquisição dessas virtudes gradativas, como ser misericordioso? Como colocar o meu coração na miséria do outro, como diz Guimarães Rosa? Eu posso colocar o meu pensamento na miséria do outro, fazendo vários tipos de julgamentos contra ele, ação e reação, causa e efeito, está aí por sua conta própria, por isso e por aquilo, fazer vários julgamentos morais da vida dele para dar-lhe alguma coisa. O misericordioso não faz isso. O misericordioso não calcula. O misericordioso, ele já adquiriu a virtude da misericórdia. Ele sabe que a justiça divina é ela que compete fazer os seus julgamentos. Ele adquiriu a mansuetude, ele é resignado porque foi humilde. Então há uma gradação aqui interessante. E vamos lá, senão não acaba essa palestra, né, gente? E bem-aventurado também os puros de coração. Essa é fácil, né, gente? Pureza de coração. Essa, né? Por isso que a gente está subindo a escadaria, ó. Tem uma gradação, tem uma cadência aqui de aquisição de valores imperecíveis, como disse a página para a gente. Então, ó, há uma caminhada aqui. E um puro de coração, aquele que já tem a essência, o aroma da pureza, ele vê a maldade e ele a entende como ignorância. Vê que o homem ainda é mais ignorante do que malvado, disse o próprio Jesus no livro Boa Nova. Então ele consegue ver a boa parte do outro, mesmo o outro se apresentando em condições lastimadas. Ele consegue ressaltar e oferecer as suas mãos sem exaltar o lado ruim, as condenações, as injúrias, as difamações, para que ele possa conferir algo dele para o outro. Porque aquele que está com o coração purificado, ele tem maior facilidade de enxergar a pureza do outro. Aquele que tem um coração enegrecido, afetado pelas violências do mundo, ele vai ter maior facilidade de ver o que no outro? O seu próprio reflexo. Então, limpo de coração, ele consegue ver com mais exatidão o lado bom do outro, o lado bom da vida. Ele vai projetar no outro e na vida aquilo que está onde? Nele. É o que geralmente a gente faz. Quando julga muito alguma coisa ou outro, e está tendo alguma ressonância dentro de nós. É alguma projeção psicológica nossa naquilo. Então, o limpo, o puro de coração traz para a gente a virtude da pureza. E vem os pacificadores, que é diferente dos mansos. Os mansos não reagem com violência e os pacificadores promovem a paz. É aqueles que vão promover a paz, fazer a paz, criar a paz nos conflitos, nos grandes desafios, dialogam, conseguem construir a paz, edificar a paz.
e, portanto, a última virtude é essa. Lá no topo da escadaria, a virtude dos perseguidos por causa da justiça, ou os perseguidos em meu nome, como disse Jesus. É fácil estabelecer algum programa de bondade aqui na Terra, gente? Não é, né? Não é, né? Então, quando a gente percebe que está havendo aí alguma perseguição em vários níveis, isso nos confere uma posição de que a gente está no caminho certo. Infelizmente. Infelizmente. Mas é preciso ter virtudes para levar pedradas pelo Cristo. Ainda não chegamos lá. Os grandes espíritos chegaram. Até para levar pedrada pelo Cristo é preciso ter edificado na rocha da espiritualidade a caridade que a gente tanto almeja realizar e a edificação interna que a gente tanto almeja realizar. Não é qualquer perseguição da vida que a gente acha que é essa bem-aventurança, não. Isso é uma trajetória, é um caminho. Mas vamos lá. Então, existe uma escada ascensional das bem-aventuranças, tá? E cada uma confere, como a gente conversou, uma consequência. Os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes. Os aflitos serão consolados, obviamente. Quantos exemplos a gente tem na literatura espírita das consolações dos aflitos? A obra de Chico Xavier é rica em consolações imediatas aos aflitos justos. As obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel, que a gente citou aqui, o espírito Alcione, a gente vê aqueles cristãos sendo jogados às feras, cantando, e Emmanuel narra o contexto espiritual de anjos cantando e recebendo cada uma daquelas figuras do cristianismo primitivo, com essências curando as chagas de cada um, recebendo em seu colo aqueles espíritos, aflitos, consolados ao mesmo tempo. Os mansos herdarão a terra. No aspecto coletivo é um mundo de regeneração. Será dos mansos, será daqueles que não se comprazem mais na violência, que aí no aspecto da nossa sociedade, aplaudir e se comprazer na violência. Vejam os nossos filmes no cinema, o que tem mais ibope são filmes de violência, infelizmente. Os jornais que tem maior ibope, violência de manhã, de tarde, de noite. Então aquilo ainda gera prazer nas pessoas assistir aquelas violências. Então o mundo de regeneração será daqueles que não se comprazem mais na violência. A violência não constitui mais os seus expedientes, as suas alegrias, os seus regozijos. E aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Jesus e Kardec interpreta muito bem o mundo vindouro, a vida futura, a justiça divina, que mostra que muitas vezes aqui, aquilo aparentemente não é reparado, mas no mundo espiritual, a justiça divina é implacável, é reparado. Então todos serão saciados. E a consequência do misericordioso receberá misericórdia, dos puros de coração verão a Deus, e dos pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos, deles é o reino de Deus. Eu tenho até que horas, mas... Então vamos lá? Olha que beleza. É a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Já começa afirmando que para esses, deles é o reino dos céus. Eles já vivem no reino dos céus. Há uma passagem muito interessante do benfeitor Emmanuel. Ele vai interpretar aquela passagem do bom e do mau ladrão que foram crucificados juntos de Jesus. Então ali o mau ladrão, ele blasfema de Jesus, ainda diz para ele: desce da cruz, tu não és o Cristo, desce da cruz. E o bom ladrão, fala: não, o que nós recebemos é justo, o que ele está recebendo não, porque ele era bom, usando com minhas palavras, E ali Jesus diz para o bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Será que ele já encerrou o processo evolutivo ali? Será que Jesus ali conferiu uma salvação para ele ali, de tudo que ele vivenciou na vida dele? Não. A Emmanuel diz o seguinte: esse bom ladrão ele já entra no reino dos céus pela sua
disposição, pelo seu clima espiritual diferenciado de entender que aquilo que ele está sofrendo é justo, ele fez por merecer aquilo. Reconhece que há um espírito superior auxiliando ele nesse processo evolutivo. Reconhece a governança de Jesus no planeta Terra. Então Emmanuel diz, ele já respira um clima espiritual diferente, que lhe confere a entrada no reino dos céus. E a partir de então ele vai galgar os degraus para realmente chegar à sua perfeição. Mas é como se ele já respirasse no reino dos céus, num clima espiritual diferente. Então vai dizer Carlos Torres Pastorini, Sabedoria do Evangelho, que o bem-aventurado os pobres de espírito significa aqueles humildes, humilhados, os mendigos de espírito. Ele diz assim: felizes aqueles que mendigam o espírito, que algemados ainda no cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios ao seu alcance. Estes já estão no reino dos céus. Mendigam o espírito, adquirir virtudes, fazer a sua reforma íntima, adquirir valores morais, evangélicos, se envolver com a sociedade em atos de benemerência, de caridade, de evolução. Mendigam o espírito, buscam a espiritualidade, buscam a ética, a honestidade, a retidão, os valores morais, mesmo na carne. Então eles mendigam o espírito, tá? Porque há traduções que traduzem como mendigos de espírito, e nesse sentido, de buscar essa iluminação, essa perfeição. E diz Emmanuel, em Alma e Luz, que Jesus aqui está também fazendo um contraponto com a avareza. Ele salientava a triste condição das almas que amontoam ao redor dos próprios passos ouro e títulos convencionais, no exclusivo propósito de dominação entre os homens. Então faz um contraponto aqui, né? Os pobres de espírito com aqueles que utilizam dos valores materiais para oprimir, retém para si só, não dá nada para ninguém, ou tira do outro, né, com crimes e outras formas, né, ilegais e imorais de realizar, com propósito exclusivo de dominação. Então, Jesus faz um paralelo, mostra o lado negativo para mostrar e ressaltar e evidenciar o lado positivo. Então, o pobre de espírito, o humilde de espírito é aquele que sabe fazer bom uso dos seus recursos materiais. Não é uma condição de quem é pobre financeiramente, de quem está numa classe social, né? Enfim, não é isso. Você pode ser um rico e ser avarento, você pode ser um pobre e avarento, como você pode ser um rico, né, orgulhoso, sem humildade. Não é a sua posição financeira que vai lhe conferir essa ou aquela condição aqui, né? No caso aqui, é o bom uso dos recursos materiais que estão hoje ao nosso alcance. O que faremos daquilo? Daremos circulação de bondade a isso ou reteremos para si só? Né? Então, Jesus ressalta o problema da avareza, porque eles foram estropiados. Aqueles que estavam assistindo ali o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tiveram os seus bens retidos pelos romanos. Então estavam em luto, estavam sem as suas propriedades, arbitrariamente retiradas, né? Então Jesus faz o que? Diz que para eles há um reino de Deus e uma justiça superior àquela justiça dos homens, que naquela vida talvez não seria ressarcida, mas no plano espiritual, sim. Então é a consolação das bem-aventuranças. Quanto aos bem-aventurados aflitos, que a gente já comentou um pouquinho, Emmanuel vai falar para a gente no livro Reconforto sobre a resignação. Ele traz um texto interessante, um textinho maior, mas vou ler com calma com vocês, que é importante. Olha só, quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referir-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo. Olha que interessante. Há uma aflição justa. Aqueles que estão aflitos por auxiliarem o progresso dos homens aqui na Terra.
Então há uma aflição justa aqui. Aquelas aflições injustas não cabem aqui nessa bem-aventurança. Então não se reportava aos insubordinados, aos que agem pela violência, aos impacientes, que agem de maneira precipitada diante das aflições da vida. Então esses são bem-aventurados os aflitos. E diz também Kardec, trazendo para a gente, eu vou pular essa daqui, Kardec vai falar para a gente de um assunto que é muito difícil para a maioria de nós, que é a função da dor nas nossas vidas. A função da aflição, a gente já conversou um pouquinho, e Kardec fala para a gente que elas são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contra ele. Ou seja, né, nós mesmos estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? Então seria de sabedoria nossa agarrar esse desafio, agradecer a Deus, como diz Paulo para a gente, em tudo dai graças, pois é da vontade de Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Feio desafio, vamos abraçar, vamos confiar, buscar ajuda para lidar com aquele desafio e seguir para diante, sem rebeldia, né? Sem violências internas e externas. E Emmanuel diz para a gente, sobre o bem-aventurados aflitos, ainda no livro Reconforto, que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. Já vimos isso, tá? Vou pular, até a página de abertura já falou disso. Então nem todas as aflições estão contempladas nessa bem-aventurança. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mundo de regeneração, a mansidão que nos permite uma convivência pacífica, tanto com as circunstâncias da vida quanto o nosso próximo. E Emmanuel vai falar para a gente que essa virtude da bem-aventurança dos mansos, ela se trata de equilíbrio, de boa vontade. E no livro Espinhos de Luz ele diz: não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Porque no primeiro momento nós podemos pensar, bem-aventurados os mansos. É aquele que não faz nada, que fica tranquilo na sua, fica meditando, né? É isso, gente? É isso. Jesus está exaltando a ociosidade, a preguiça, a fuga dos desafios do mundo, da família, de tudo? Não é isso, né? Então não é isso. Então não exaltava a fraqueza, né? A ociosidade. Ele desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que sabem plantar o bem e esperar a colheita, sem desespero e sem violência. Plantou, está fazendo, está cumprindo o teu propósito, a tua vocação, aguarda, espera, confia. A colheita virá no momento certo, adequado, justo, conforme as leis divinas. Não vem de hora para outra, não vem rapidamente, aguarda, diminua as expectativas sobre o outro, sobre si mesmo. Diminua, façamos a nossa parte com boa vontade e aguardamos que Deus trará o que é nosso por direito divino. Desafiador isso, né, gente? A gente quer logo o resultado, né? A gente quer logo lá que o filho adolescente, a filha adolescente, né? Enfim, a gente quer, nós mesmos, né? Somos estudantes aí, buscando adquirir virtudes. Muitas vezes chega um desafio, a gente esqueceu tudo aquilo que a gente estudou, né? Calma, calma, a gente vai chegar lá. A gente está enchendo esse copo das bem-aventuranças pouco a pouco. A gente vai chegar lá. Preciso ter paciência e mansuetude conosco mesmo também, sem se furtar o trabalho de realizar. Tá? Então, sem desespero, sem violência, gente, mas operante, com boa vontade, realizando o que nos cabe, entregando para Deus a colheita e os resultados. Então, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu estou trazendo para vocês uma coletânea de comentários sobre isso. E aqui eu volto a Pastorino. Vocês conhecem Carlos Torres Pastorino? Escreveu Sabedoria do Evangelho. A FEB anunciou já faz uns 2 anos que estão reeditando. Vão lançar para a gente acho que serão 10 ou 11 volumes de Sabedoria do Evangelho. Então são comentários muito importantes do Novo Testamento. Então o Pastorino diz para a gente, olha que interessante,
que os que têm fome e sede de justiça são aqueles que são justos, retos, honestos. Estamos precisando disso hoje em dia? Sempre precisamos, obviamente, né? Mas hoje em dia a gente está vendo como que a nossa desonestidade afeta gravemente a nossa sociedade e as nossas relações. Uma das virtudes mais essenciais que precisamos aprender e ensinar é a virtude da honestidade, da retidão. Então ele diz para a gente que esse justo é aquele que ele está, na verdade, agindo com justeza. Olha que interessante essa fala de pastor Lino. Então, olha, aos que aspiram ardente e sequiosamente, com sede, à perfeição, ao ajustamento de si mesmo às leis divinas. Então, é justiça no sentido de justeza, não de justiçamento, não de justiceiro. Muitas vezes a gente usa a justiça e, na verdade, ela está disfarçada de vingança. Não é verdade? A vingança no lugar da justiça. Então, o pastor faz a interpretação, trazendo para nós, ao invés de medir a conduta do outro, justiça no sentido de nós agirmos com justeza, agindo em conformidade com as leis morais que temos aprendido. Então, estamos aprendendo as leis morais, vamos agir no mundo de acordo com as leis morais. Pode demorar um pouco a obter aquele resultado que a gente quer? Pode demorar, ok. Mas temos a obrigação e o dever de agir com justeza, com honestidade. Não derrubar ninguém, não usar de meios ilícitos e morais para conquistar aquilo que desejamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericordiosa. Opa! Receberão misericórdia. Então, olha só, gente, o que quer ser misericordioso? É um nível assim mais profundo da caridade. Misericordioso. Vamos ver o que os Espíritos vão dizer. Pastorino de novo, traz para a gente o aspecto da compaixão e do perdão. E olha que interessante. Quem se compadece daquele que erra, porque nele não vê maldade, vê apenas ignorância. Como eu comentei com vocês que o próprio Jesus diz no livro Boa Nova. O homem é mais ignorante do que malvado. Então, quando a gente observa o erro alheio com os olhos da misericórdia, a gente não vai se preocupar mais com esse lado da queda espiritual desse irmão. Vai se preocupar mais em ressaltar e fazer movimentos de auxílio a esse irmão. Porque cada um de nós também cai todos os dias, apesar dos valores que já estamos adquirindo e desenvolvendo. Humberto de Campos diz em um dos seus livros que é preciso analisar com o coração, avaliar sem julgar. É possível fazer isso? Avaliar sem julgar? É possível, é possível. Então, sempre que for fazer uma avaliação, avalia com o coração, avalia com respeito ao companheiro que caiu ou que está realizando atos aí de ilegalidade, de imoralidade. Avalia com a fé, avalia com os valores morais que a gente tem aprendido. Coloca o coração junto. Não é para apagar o mal, não é para minimizar o dano, mas é colocar uma energia de bondade, de misericórdia que causa, gente, que faz diferença. Então, avaliar com o coração, avaliar com misericórdia, colocar o coração junto da miséria do outro, não só o raciocínio, não só o intelecto, não só os julgamentos. Então, esses obterão misericórdia, porque sabem distribuir, servindo sempre, sem jamais cogitar de merecimentos ou de prêmios. Então, age de maneira compassiva, no sentido de movimentar a compaixão. Observa também a boa parte do outro. Humberto Holden, conhecem Humberto Holden? Tem um livro lindo sobre o Sermão da Montanha, um grande comentador também das lições de Jesus. Eu vou pular a parte dele aqui, para a gente seguir. Bem, o material para vocês, tá, gente? Está salvo aqui no computador, vocês fiquem à vontade, eu sempre faço para distribuir para todos. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Emmanuel diz para a gente que se trata da pureza. Pureza. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo
a desventura respeitável do nosso irmão. Olha só. Não é colocar o dedo na ferida e girar, né? A gente vai ver a cicatriz do próximo e vai observá-lo com coração, com caridade, com perdão, com compaixão, a desventurança desse irmão que caiu. Precisamos, gente, desse olhar mais purificado, sobretudo hoje em dia, nos debates acalorados que temos vivido, lado A, lado B, o lado A não presta, o lado B não presta, ninguém presta, né? Então precisamos ter mais pureza no olhar para aprender um pouquinho mais com o outro, mesmo sendo de um espectro político diferente do meu. Observar com o coração, ver se tem algo ali a ser aprendido realmente. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, que ele diz mais ou menos assim: nas coisas essenciais, há unidade. Nas coisas não essenciais, há liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Nas coisas essenciais, a gente tem que ser um. Ajudar um ou outro, independente da sua religião, da sua cor, da sua classe social, do seu espectro político. Nas coisas do amor, da compaixão, dos valores morais, é um. Nas coisas não essenciais, no seu espectro político, no seu espectro religioso, isso não é definitivo da nossa doação, da nossa convivência com o nosso próximo. Não é definitivo. Isso é liberdade. Cada um vai agir de conformidade com o que achar melhor para si naquele instante e vai descobrir o seu melhor caminho com o tempo. Mas em todas essas coisas, diz Agostinho, a caridade. Todas essas coisas deve ter a caridade. Então, está lá, sobre a pureza. Questão 170 do Livro dos Espíritos. O que acontece conosco? Alguém já chegou aí na última encarnação? O que acontece conosco quando chega na última encarnação? O que a gente se torna? Está lá o tio Kardec dizendo para a gente. Alguém quer chutar? Alguém lembra? Anjo. Um espírito, então, puro, bem-aventurado, um puro espírito. Olha só, chega a falar bem-aventurado. Olha só, uma condição de pureza, né? E quem deu exemplo para a gente de pureza assim? Quem é o modelo das bem-aventuranças? O mestre da coerência, gente. Isso é a coisa mais linda em Jesus. A coerência das suas palavras com os seus atos. É o mestre da coerência. Aquilo que ele vivia era aquilo que ele pregava. O que ele pregava era aquilo que ele vivia. Eu não vou ter tempo, mas eu mostrarei para vocês que ele deu exemplo de todas essas bem-aventuranças que ele próprio consolou e exortou aos seus. Então os pacificadores, bem-aventurados também, porque serão chamados filhos de Deus. Temos muitos julgadores, poucos pacificadores. Precisamos mudar esse número, ter mais pacificadores. E temos também, muitos, silenciosos sobretudo, promovendo a paz. E a essência das bem-aventuranças estudadas aqui hoje com vocês é a paz. Essa é a identidade do cristão. É o núcleo do cristão e do não cristão. Perceba que as bem-aventuranças, Jesus não coloca elas para o cristão. Ele não localizou ela para o cristão. Então, as bem-aventuranças de todos, é o roteiro evolutivo para todos os espíritos dessa terra. E a identidade das bem-aventuranças é a paz. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores. Nos dois quadrantes das bem-aventuranças, lá embaixo e lá em cima. É a paz, a promoção da paz na terra. Esse é o núcleo, a essência, a identidade das bem-aventuranças. Se fôssemos reduzir as bem-aventuranças, é a paz. São ações pacificadoras do mundo. Gandhi as promoveu, não foi? Martin Luther King também, pelo método da não violência. Gandhi, não sendo cristão, tem aquela famosa frase dele sobre as bem-aventuranças, né? Se todos os livros do mundo se perdesse e restasse só o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Sem ser cristão, reconhecer o valor das bem-aventuranças, que é esse roteiro ascensional. Então, os pacificadores, diz Emmanuel para a gente, é uma das passagens mais lindas do Emmanuel, em Ceifa de Luz. Ele vai dando vários níveis da pacificação. É aquele que percebe a existência do erro,
e se dispõe a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Ele não para na crítica, ele não para na avaliação do erro. Como diz Haroldo Dutra, já ouviram ele falar, ele não é aquele indignado de pijama. Não, é aquele que observou e vai além, promovendo a paz naquilo que ele não concorda. Discordo da corrupção? Discordo. Portanto, serei honesto na minha vida. Virtude, consequência. Ação e reação. Discordo daquilo, agirei de maneira diferente daquilo que eu discordo. Né? Então, olha que interessante, né? Aqueles que percebem e fazem alguma coisa para sanar aquilo. E naquilo que eu não posso nada fazer, não me compete. Eu tenho as minhas coisas aqui para fazer. A minha família, o bairro onde eu moro, a casa espírita que eu trabalho, que eu pertenço, né, que eu frequento. Eu tenho aonde eu posso agir. Naquilo que eu não posso agir, sigamos, que há muita coisa aqui dentro e aqui ao nosso redor para se fazer. São aqueles que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Isso é difícil, né, gente? A gente vai falar alguma coisa de um erro que a gente está observando, malha, né? Para poder falar das coisas boas que têm que ser feitas, né? Sempre aquela palavra boa vem com algum fel, né? Vem com algo ali. E não é por aí, né? Diante dessas bem-aventuranças, o caminho é outro. O Holden vai falar que é aquele que faz a paz, que promove a paz. Que o pacificador é um fazedor de paz. É aquele que pazeia, do verbo pazear. É muito bonito. Né? Aquele que promove a paz, faz a paz, realiza a paz. Porque a lei do amor, a lei da caridade, esses movimentos que a gente empreende, realiza, é algo a se colocar em movimento, a se fazer, a se realizar, com todos os desafios que competem a isso. É um desafio de promoção da paz coletiva. Então tem que sair de mim mesmo, das pedradas que eu vou tomar, das críticas que eu vou receber, porque eu estou renunciando em prol do todo, em prol da família, dos filhos, né? Dos pais, em prol do meu bairro, em prol do coletivo. Então eu renuncio o meu próprio interesse individual para o interesse coletivo. Do eu vou para o nós. Então, os perseguidos por causa da justiça, o último nível das bem-aventuranças, tá? E os perseguidos em nome de Jesus também, ele diz: sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. É o último nível das bem-aventuranças, se realmente essa ideia de uma gradação for verdadeira, que nos parece ser. Esse é o último nível, e em vários níveis receberemos isso. Então, para a gente concluir, Jesus termina a bem-aventurança dizendo: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, todos nós, né, que nos colocamos numa posição de pacificadores, de promover a retidão, a honestidade com nossas próprias vidas, né, e também no meio social que convivemos, se recebermos aí as pedradas da vida, as críticas, as injúrias, difamações, primeiramente devemos ter a alegria de não sermos nós que estamos fazendo isso, criticando, condenando, denegrindo, atirando pedras. A primeira alegria é o quê? Por estarmos recebendo essas pedras. E recebendo por quem? Pela coletividade e pelo Mestre, que se doou para cada um de nós. Então, alegrai-vos. Estamos quitando as nossas dívidas do passado, dessa vida ainda, que são muitas, tá? E, enfim, promovendo a paz na coletividade. Ele foi o modelo das bem-aventuranças. O trabalho das bem-aventuranças, eu costumo fazer seminários sobre isso, então, extenso, longo, né? E aqui eu fui trazendo uma pincelada para vocês, de maneira bem assim, superficial, imperfeita, mas vamos ver umazinha pelo menos, tá? Vou concluir no horário. Ih, passei 2 minutos. Olha só, olha como ele foi o exemplo da humildade, exemplificando a pobreza em espírito. Olha que bonito, gente.
Pois eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, façai vós também. O que ele fez aqui? Ao lava-pés, não é? Olha só, governador da terra, desce da sua qualidade de governador espiritual, junto com ali os apóstolos e discípulos imperfeitos, vacilantes, abandonaram ele nos momentos desafiadores da vida, e eles discutindo quem era o maior no reino dos céus. Jesus se veste como um escravo e lava os pés dos seus, dizendo: fazer isso para quê? Para que vós fazeis também. Ou seja, que sejamos humildes uns com os outros, numa verdadeira família universal. Eu vou cair ali na frente, vocês também, não estou rogando praga, vão cair ali na frente, né? Como é bom ter alguém que dê a mão, gente. Como é bom que tem alguém que dê a mão, porque para condenar tem um monte, né? Então, quando eu condeno, eu estou me colocando na posição de superioridade àquele que caiu. Não sou humilde. Não adquiri essa primeira virtude da bem-aventurança, da humildade, que é a primeira que vai abrir as portas a todas as demais. E ele foi também o modelo da aflição, porque o que ele disse lá na cruz, gente? Exatamente. Olha a sua capacidade de renunciar às suas próprias aflições e dores pela coletividade. Lá ele olha para os seus algozes, procura os seus amigos, a maioria não teve a coragem de estar presente naquele ato, com exceção de João, de Maria e outras mulheres presentes, e ele pede perdão a todos. Não sabem o que fazem, por quê? Como Jesus disse em Boa Nova, que eu repeti aqui 2 vezes, são ignorantes ainda, muito mais do que malvados, são ignorantes. Então olha a compaixão, olha a misericórdia e a pureza no olhar de Jesus, que olhou para Judas Iscariotes e viu o futuro dele. Judas volta como? Lá no século XIV. Joana d'Arc. Faz um trabalho lindo como Joana d'Arc, não é verdade? Maria de Magdala, os apóstolos olhavam com preconceito, né? E como que ela fez aquele trabalho lindo, que está aqui descrito no Boa Nova também. Então Jesus olhava para as nossas quedas morais com o olhar da pureza, da misericórdia, sabendo que chegaremos lá na questão 170. É a nossa fatalidade, é estarmos em comunhão com o nosso Pai e adquirirmos todas essas virtudes. Não vou alongar mais, tá? Peço desculpas por qualquer coisa e quero agradecer demais. Eu me sinto assim realmente muito feliz de fazer esses estudos, tá bom? Que assim seja.